Feliz sábado, Igreja de Vista Alegre. É sempre um privilégio e uma honra, né? Podermos nos achegar aos pés do trono de Deus. Que bom que você está conosco. Mais essa transmissão, enquanto não podemos voltar aqui aos cultos presenciais. Mas teremos hoje uma programação muito especial. Com muita música, com adoração infantil e com uma mensagem que vai tocar direto no seu coração. Para começarmos esse culto de sábado, nós vamos ao hino inicial. Sábado, nessa hora eu quero te convidar a você cantar com a gente. Não esqueça de ti, essa mensagem possa bater fundo no meu coração. Cante com a gente, cante com vontade na sua casa. Que essa mensagem chegue fundo aí na tua alma. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Deus seja louvado. Ore com a gente.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, por essa bênção de estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, para louvar o Teu nome, para receber a Tua palavra aqui no nosso coração. Que essa mensagem possa bater fundo na nossa alma, que a gente possa estar sempre clamando pela Tua volta, porque a gente sabe que esse mundo vai de mal a pior e a nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus aqui na terra. Nos abençoe, nos proteja e nos mantenha firmes para esse grande e glorioso dia. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do Senhor. Feliz sábado, crianças! Hoje é um dia muito especial e nós estamos felizes porque você está conosco mais uma vez. Hoje nós vamos escutar a história de uma mulher que entregou tudo que ela tinha para Jesus. Fiquem atentos na encenação. Jesus estava no templo com os seus discípulos e todos colocavam as suas ofertas no cofre. Porém, ele observou que os homens e mulheres ofertavam aquilo que lhes sobravam em casa, que não mais precisavam, que não lhes faria falta. De repente, uma mulher que era viúva e pobre aproximou-se do cofre e depositou nele 2 moedas que tinha. A oferta agradou a Jesus, pois a mulher deu tudo o que tinha para receber a sua bênção. Jesus, vendo aquilo, chamou seus discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta mulher deu mais do que todos os outros, porque na realidade os outros deram de suas sobras, e ela deu tudo aquilo que ela tinha. Uma mulher pobre e viúva deu tudo o que possuía. As mulheres israelitas viviam num tempo machista, onde os maridos mantinham a casa de tudo. E quando eles morriam, cabiam a elas cuidar da casa e da família. Então Jesus recomendou a todos que fizessem como a viúva, dessem de todo o coração as suas ofertas, não dando apenas o que lhes sobrava. Que nós possamos, criança, ser assim como essa mulher, dar a Jesus tudo o que nós temos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui mais esse sábado. Que o Senhor continue conosco e que nós possamos ser pessoas humildes e que nós possamos entregar todo o nosso coração a Ti, assim como aquela mulher. Cuide de nós, nos dê um dia feliz. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar. Uma parte importante da nossa adoração são nossos dízimos e ofertas. Na tarde deste sábado, das 14 às 18 horas, nossa igreja estará aberta para você que quiser vir aqui, devolver o seu dízimo. Você que prefere fazer por depósito bancário, você pode falar com a tesoureira, Francine, ou então pelo aplicativo 7Me. A igreja também estará aberta amanhã para você que quer vir aqui ter um aconselhamento pastoral. Para você que quer apenas matar as saudades aqui do nosso prédio, da nossa igreja, você que há muito tempo não vem aqui, quiser orar aqui, fique à vontade.
das 14 às 18 horas. Neste sábado, a igreja estará aberta para você. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lilian é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede.
E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar, e foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, lutar. As montanhas, planando pelo mar, e foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, que eu
Esse é o momento em que nós vamos fazer a oração pastoral. Então eu convido você que está em casa, se você puder, para se ajoelhar comigo. Pai querido, estamos vivendo tempos difíceis, tempos inusitados. Estamos vivendo uma realidade que no início desse ano nós não esperávamos, Pai. Mas estamos enfrentando tudo com o Teu poder, com a Tua direção e principalmente com a Tua proteção. Senhor Deus, nesse momento nós queremos pedir por todos aqueles irmãos da Igreja de Vista Alegre que estão passando por alguma questão de saúde. Eu lembro aqui do nosso irmão José Teixeira. Que o Senhor possa confortar, não apenas o Zé Teixeira e sua família, mas todos aqueles que nesse momento estão enfrentando situações difíceis, provações, questões de saúde, quem sabe alguns amigos nossos aqui que tenham contraído esta gripe, Covid. Mas também nesse momento, Pai, nós queremos Te agradecer, louvar o Teu nome, porque mesmo com toda esta pandemia, com toda a situação que se criou no mundo, nós não paramos, essa igreja não deixou de funcionar. Nós não paramos de evangelizar, fosse pela internet, fosse a Igreja Adventista Nacional, através da TV e da Rádio Novo Tempo, as engrenagens da Tua igreja continuam funcionando. Senhor Deus, quero também aqui Te pedir, Senhor, Te agradecer, na verdade, pelo nascimento da Bianca, filha aqui do nosso ancião Wagner, da Lucimara. Que o Senhor possa abençoar grandemente essa família. E que cada um aqui, dos membros da Igreja de Vista Alegre, da nossa comunidade, comunidade que nos cerca, que o Senhor possa cuidar das nossas necessidades, o Senhor continue, como sempre, cumprindo as Tuas promessas e que nós possamos fazer a nossa parte, que é Te obedecer. Rogo-Te agora, Senhor, por uma porção especial do Espírito Santo sobre o pregador de hoje, o Tiago. Que tudo que ele fale aqui, Senhor, seja para o engrandecimento do Teu nome. Que tudo que ele fale aqui, Senhor, venha diretamente do Teu trono para a salvação de todos nós. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Bom dia, feliz sábado. O Senhor Deus tem me dado o grande privilégio de poder estar junto com o Mateus em alguns lugares. Nós temos tido a satisfação nesse último ano de poder percorrer as igrejas com algumas programações, e tem sido um privilégio para mim poder estar com ele, aproveitando desse talento maravilhoso. E hoje é um motivo dobrado de satisfação de poder estar aqui, nessa igreja, na igreja da minha infância, na igreja da minha juventude. Infelizmente, hoje nós estamos numa situação diferente. Essa igreja que sempre esteve repleta, em que eu muitas vezes corria aqui por esses bancos, e na grande maioria das vezes o nosso culto era do lado de fora. E eu lembro, como se fosse hoje, o Osni indo lá e chamando a gente, falando que o culto era dentro. Mas eu lembro também que o Osni uma vez falou: deixa as crianças ali fora, porque enquanto eles estiverem naquele muro para dentro, um dia eles vão entrar. O dia que eles saírem daquela cerca, muito possivelmente a gente perde eles. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui. Infelizmente, eu não estou podendo encontrar aqui o Valmir, o Osni e outras pessoas, mas eu estou podendo reencontrar aqui o Clebão, que é um grande amigo, o Rogério, o Fernando, a Tracy, o Caco. Muito obrigado pela alegria. A alegria é exatamente a palavra que define esse momento que eu vivo aqui. Nós temos vivido nesse ano, e essa situação que nós vivemos, nessa igreja lindíssima, que foi reformada com os mínimos detalhes. Nós jamais, e eu estava aqui quando essa igreja foi reinaugurada, com o Arautos do Rei, e essa igreja estava repleta de pessoas, não tinha vaga para ninguém. E eu imagino que principalmente os anciãos, as pessoas que estiveram envolvidas nessa reforma, imaginaram essa igreja para sempre cheia. Mas esse ano de 2020 tem sido um ano desafiador, sob todos os aspectos. E esse aspecto de ter nossos bancos vazios tem sido mais desafiador. Eu fico imaginando, e a gente estava conversando ali atrás, se você puxasse na sua memória uns 6, 7 meses para trás e você voltasse para o ano novo. As expectativas do ano novo, aquele Réveillon de 2019 para 2020, quais eram os teus anseios, os teus desejos, quais eram os seus planos para 2020? Eu tenho certeza que naquele Réveillon, no dia 31 de dezembro de 2019, eu tenho certeza que todos nós, você que assiste, você que nos assiste nesse sábado, eu tenho certeza que os seus planos eram os melhores. Os planos para a sua família eram os melhores, os planos para os seus amigos, para o seu trabalho eram os melhores. Infelizmente,
o ano de 2020 tem sido um ano de dificuldade. E nesses momentos de dúvida, nesses momentos de incerteza, as pessoas recorrem para a esperança. Muitas vezes, quando as coisas vão bem, quando a coisa está tudo no trilho, muitas vezes a gente acaba nem lembrando daquilo que a gente acredita, daquilo que de fato nós deveríamos ser feito. E eu tenho visto muitas pessoas, seja nessas igrejas, nesses programas que a gente tem feito, seja nas mídias sociais, em todos os lugares, as pessoas recorrendo à esperança. A esperança que isso que a gente está vivendo vai passar. E vai passar. E logo vai passar. E a gente vai poder novamente nos abraçar, cantar, e nós vamos poder novamente estarmos juntos aqui nesse sábado. Mas, quando eu estava pensando nesse sermão de hoje, pensando nesse ano que a gente vem passando, pensando nas expectativas, nessa coisa que a gente vive da expectativa versus a realidade, imaginando o que nós pensamos no Réveillon de 2019, para o que de fato está acontecendo em 2020, eu fui à Bíblia. Como sempre nós temos que ir à Bíblia, para ver o que a Bíblia diz sobre os momentos que a gente está vivendo, sobre quando as coisas não estão muito bem. E eu fui à Bíblia para entender um pouco como que a Bíblia trata essa questão de expectativa e realidade. Como que isso funcionou? Porque às vezes a gente pensa, as coisas não estão funcionando para mim. Se eu tivesse vivido naquela época, ou se eu tivesse visto tal coisa, certamente eu não teria as dúvidas que eu tenho. E essa questão de esperança, de expectativa, realidade, no final, você sendo religioso ou não, você sendo cristão ou não, você chega na fé. A fé, ela dificilmente vai ser... A ciência não comprova a fé. A filosofia tentou trazer para uma questão de razão, mas também não conseguiu. E no final das contas, tendo definição filosófica, tendo definição científica, a que nós ficamos efetivamente é a religiosa. E rapidamente aqui, a definição, a melhor definição de todas, certamente está em Hebreus 11, e ela é muito simples, você fatalmente já escutou isso, e ela diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu lembro de uma vez que o pastor Bulhão estava num auditório de uma universidade e ele estava naquele ambiente acadêmico, tinha uma jornalista fazendo a intermediação e ele recebia perguntas. Existia um ateu, um cientista, e ele estava ali representando essa questão religiosa. E aí foi perguntado assim, pastor Bulhão, você consegue comprovar cientificamente que Deus existe? E ele disse, não, eu não consigo comprovar cientificamente que Deus existe. Tampouco você vai conseguir me comprovar que Ele não existe. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou assim, imagine que no final da minha vida, depois de ter pregado por 50 anos, de ter sido o evangelista da América do Sul, de ter pregado em todos os continentes do mundo, quando eu morrer, eu realmente veja que Deus não existe. Não há um céu, não existe um Deus, e tudo aquilo que eu acreditei, de fato, não existia. Nesse dia, com a vida que eu levei, o que eu perdi? Agora imagine o contrário. Imagine que depois de toda a minha vida, de todos esses anos dedicados a pregar o Evangelho, quando eu morrer eu entenda que sim, que existe um Deus, que existe um céu. Nesse momento, o que eu perderia? Então, até por lógica, vale a pena você acreditar que Deus existe. É muito difícil que você recorra à Bíblia e quando você fale do assunto fé, você não recorra a um personagem. Ele é tido em todas as pregações e livros como o pai da fé. Eu tenho certeza que essa igreja, se ela tivesse cheia hoje, eu tenho certeza que 99% das pessoas já estariam fazendo sinal de positivo com a cabeça e dizendo sobre Abraão. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Você, se tiver a sua Bíblia física, ou se você tiver a sua Bíblia no seu celular, no seu aplicativo, que você abra a Bíblia no comecinho, ali em Gênesis,
Abra no livro de Gênesis, no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos falar sobre como Abraão lidou com as expectativas versus a realidade. Para ver se, naquele tempo, se as pessoas que a gente reputa como os grandes profetas, aqueles que viveram os maiores milagres descritos pela Bíblia, vamos ver se eles não tiveram nenhuma dificuldade de acreditar naquilo que eles imaginavam, do que lhes foi prometido e no que de fato aconteceu. Leia comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. E ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a primeira promessa. Tá? Essa é a primeira promessa. Nós vamos correr um pouquinho. Vá para o capítulo seguinte, capítulo 13, o versículo 14. Rapidinho, um capítulo para frente, vamos ver qual que foi a outra promessa. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essa foi a segunda vez que o próprio Senhor prometeu a Abrão a grande promessa da vida de Abrão, que era fazer dele uma grande nação. Com um pouquinho mais, capítulo 17, uma página para frente. Capítulo 17, o grande lance da vida de Abrão, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será seu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e na tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Essa foi a grande promessa que o Senhor fez, o próprio Deus fez a Abraão. Ele prometeu que Abraão, o pai da fé, hoje que a gente olha o livro, que a gente consegue olhar o livro pelo final, naquele momento, em poucos lances da Bíblia, 3 vezes, o próprio Senhor prometeu a Abraão que ele faria dele uma grande nação. Mas, na verdade, assim como acontece comigo e com você, a expectativa nem sempre se torna realidade. A Bíblia conta que um pouco mais para frente, a realidade da vida de Abraão, lá pelo capítulo 25, foi quando o mesmo Senhor que prometeu fazer dele uma grande descendência, pediu para que ele levasse o filho da promessa, o seu filho Isaque, para que dele fizesse um holocausto. Essa foi, hoje, talvez seja fácil para a gente olhar a Bíblia como um todo, pensar na vida de Abraão, chamá-lo de pai da fé. Mas e as coisas que ele viveu? Ele não tinha visto o filme até o final. Naquele momento, o filho da promessa, aquele filho que tão fervorosamente o próprio Abraão pediu a Deus. Naquele momento, a realidade, diferente da expectativa, era que ele oferecesse o filho em holocausto. Obviamente, você sabe da história, e o próprio Deus, obviamente, não deixou que Abraão oferecesse aquele filho, o filho da promessa. Mas a realidade é que Abraão não viu
o cumprimento da promessa. A Bíblia conta que Abraão morreu, farto de dias, mas sem ver o cumprimento da promessa. Aquele que é reconhecido como o pai da fé, que vimos rapidamente aqui que em poucos capítulos foi prometido 3 vezes que ele seria dele grande nação, faria dele tão numerosa como o pó da terra, mas ele também não viu o cumprimento da promessa. Pensando nisso, se você andar um pouquinho mais para frente da Bíblia, em Êxodo, a gente vai chegar num dos maiores personagens bíblicos. Outro grande, fervoroso profeta que foi também reconhecido muitas vezes até hoje como um dos grandes baluartes da fé, Moisés. Moisés foi retirado de junto da sua esposa, do seu sogro, do seu filho, e ele foi o libertador do povo de Israel. Se você se você for comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3, bem no comecinho do livro de Êxodo, a primeira vez que o Senhor aparece para Moisés, ele diz o seguinte, ali no capítulo 3, no versículo 6, veja a referência que o Senhor faz a Moisés a primeira vez que ele aparece. No versículo 6, capítulo 3, diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar a Deus. Naquele momento, quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente, a primeira referência que ele faz, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A mesma referência sobre a terra prometida. Ele foi o libertador. Foi ele que liberou o povo cativo do Egito. Foi ele que prenunciou todas as pragas. Foi ele que anunciou as pragas. Foi ele que do próprio Deus escutou tudo que aquilo ia acontecer com o faraó. Este mesmo Moisés que liderou tudo, que foi o libertador daquele povo ungido pelo Senhor, povo escolhido. Este mesmo Moisés, a Bíblia conta que muito embora ele tenha vislumbrado durante toda a sua vida a entrada na terra prometida, a entrada em Canaã, a Bíblia conta lá em Deuteronômio, no capítulo 34 de Deuteronômio, o final da vida de Moisés. Você também conhece essa história, mas eu vou ler rapidinho aqui, no capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo 4. A expectativa de toda uma vida, daquele que foi o libertador do povo cativo, que viveu as mais maravilhosos milagres que todos nós temos notícia. Aquele que viu o próprio Mar Vermelho se abrir, aquele que fez água através da rocha, este libertador. No versículo 4 de Deuteronômio, capítulo 34, disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência eu darei. Eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, porém, você não entrará nela. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Expectativa versus a realidade. Isso te chama atenção? Nesse ano de 2020, que a maioria de nós pensa que é um ano para esquecer, imagina se o próprio libertador, aquele que foi o carregador das maravilhosas promessas e que viu os mais espetaculares milagres que se tem notícia, a este fiel servo do Senhor, que liberou todo o povo do Egito, a ele foi dito assim, esta é a terra que, mais uma vez, sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não entrarás nela. Eu fico imaginando
uma dose de frustração de Moisés. Naquele momento em que ele tinha toda a expectativa, estava tão pertinho. Eu fico imaginando quantas vezes na nossa vida a gente tem a clara percepção que já está feito, está prontinho. E aí, de repente, parece que se esvai. 2019, Réveillon de 2019. Pensa nos planos que você fez. Pensa naquilo que você projetou para esse ano. E o que a gente está vivendo? Hoje a gente não pode se abraçar. A gente sequer pode se cumprimentar. Sabe? Esses dias eu voltei à igreja que eu frequento. Eu fui um desses milhões de pessoas que foram infectados pelo Covid. Eu fui um desses que, infelizmente, não passei assintomático. Não tive um internamento, como muitos estão tendo, mas também não tive a sorte de ser assintomático. Tive muita febre, mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas eu queria dizer que as coisas, quando acontecem conosco, elas têm uma dimensão diferente. E é por isso que a Bíblia está aqui. É por isso que a Bíblia está aqui para dizer para você que se esses personagens aqui da Bíblia, se eles passaram por tudo que ele passou, é muito possível, e na verdade é bem provável que você também passe, que é uma das histórias mais malucas que você pode ver. João Batista, aquele que precedeu o Senhor, João Batista, primo de Jesus, aquele que foi confundido com o próprio Messias. Qual foi o final de João Batista? Aquele que fez toda a parte inicial, aquele que pregou como poucos, aquele que da própria boca do Senhor foi dito que de mulher, do ventre de mulher, não havia ninguém maior que João Batista. Aí se você for lá para Mateus, lá para frente, para Mateus capítulo 14, 10, o final de João Batista foi o seguinte: e mandou degolar João Batista no cárcere. Foi assim. O final de João Batista foi assim. Depois de tudo que ele fez, ele imaginava que o seu final ia ser diferente. Mas a expectativa de João Batista não foi a realidade dos fatos. E ele morreu, degolado, por um capricho, assim como a Bíblia nos fala. Mas a Bíblia tem que ser o nosso grande recurso. Porque assim como nós temos uma série de personagens que não puderam ver o cumprimento da promessa, mesmo sendo grandes, vivendo uma fé muito maior que a nossa, eles não viram o cumprimento da promessa. Mas existem, sim, personagens bíblicos que puderam ver o cumprimento da promessa. E tem uma história, e esse é um dos últimos versículos bíblicos que a gente vai usar. Vai para 2 Reis, que a gente vai ler uma história que talvez você, muito possivelmente, você já escutou. Mas a gente vai analisar essa história por um outro prisma. E eu vou fazer uma conta. Eu sou um cara que eu gosto de número, e eu acabei fazendo uma conta lendo esse capítulo. Eu quero ler com vocês rapidamente alguns versículos da história de Naamã. Naamã foi um grande general, mas Naamã tinha uma situação. Naamã tinha praticamente tudo que ele poderia ter como general, ele tinha a confiança do rei, ele era muito bem quisto pelos seus comandados, mas Naamã tinha lepra. E eu queria que você lesse comigo o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Tá ok? Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então, foi Naamã e disse ao seu... voltando. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro,
e 10 vestes festivais. A gente vai parar aqui. Eu fiz uma conta. Eu que gosto de número. Você sabe o quanto atualizado essa referência bíblica, o quanto nós estaríamos falando no valor de hoje? Esses 10 talentos de prata e os 6.000 ciclos de ouro, valor atualizado dessa semana, me deixa recorrer aqui à minha cola, Clebão, que esses 6.000 ciclos de ouro significariam, Clebão, veja se está bom para você, 75 quilos de ouro, o que faria o valor atualizado de 25.650.000. Isso foi o que Naamã levou com ele e com os seus soldados para apresentar para o rei de Israel. Mas ele levou também um pouquinho de prata. Ele levou 350 quilos de prata, o que daria em valores atualizados R$1.548.000. Então a gente pode dizer, além das vestes, porque efetivamente as vestes já não é muito a minha praia, então eu não consigo calcular. Mas em valor, a prata e o ouro, R$27 milhões. Esse foi o valor que Naamã levou consigo, além da carta de apresentação do seu Senhor, para que ele fosse curado. E eu fiquei pensando, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente pede para Deus, o que a gente oferece? Será que a gente não está fazendo assim como Naamã? A gente está oferecendo dinheiro, de repente, um pouco mais de tempo. O que de fato a gente está oferecendo para Deus? Eu fico imaginando que, na cabeça de Naamã, ele tinha certeza que com esse dinheiro, que com a carta de apresentação do seu Senhor, ele seria recebido pelo rei com festa, com pompa, com circunstância, e seria curado. Na verdade, a história nos conta que naquele momento, o rei recebeu e entendeu que o rei da Síria queria fazer briga com ele. Porque ele pergunta, sou eu Deus, por acaso, para poder te curar? E ao invés de ter uma recepção maravilhosa e logo ter a sua cura, ele saiu daquele palácio, foi embora, batendo perna. Naquela terra, naquela região de Israel, existia um profeta. E quando esse profeta soube que o seu rei tinha rasgado as suas vestes, quando recebeu a notícia, quando recebeu a carta, que era para fazer a cura, ele recebeu e ele mandou dizer ao rei, bom, manda vir a mim, manda vir esse general a mim, porque ele vai saber que nesta terra de Israel existe um profeta. A história conta que Naamã foi à casa de Eliseu, Eliseu sequer o recebeu, ele com toda aquela comitiva, Eliseu sequer o recebeu. Mandou que ele se banhasse no Rio Jordão 7 vezes. Mais uma vez, Naamã achou pouco, achou muito pouco. Ele imaginou que aquele profeta apareceria, que ele ergueria suas mãos, que ele o profetizaria e que logo toda aquela pele dele pudesse ser restaurada. Mas na verdade não foi isso. E eu fico imaginando, às vezes eu fico me imaginando nessa história, que é mais ou menos quando eu vou na nutricionista, e ela fala para mim, não, para você emagrecer é só você fechar a boca e fazer exercício. Aí eu falo assim, não, mas é muito pouco isso, eu preciso de alguma coisa, me dá alguma história. Ela fala, não, só fecha a boca mesmo, faz um exercício que você emagrece. Eu fico imaginando, Naamã foi assim também. Ele foi lá, imaginou que ia ter toda uma cena, não, vai ali, toma um banhinho, dá uma banhadinha que você fica bom. Não. Diz a história que o Rio Jordão nem era tão limpo assim, né? Que lá na terra da Síria tinha rios maiores, mais limpos, rios maravilhosos, e ele ficou, não. Aí, a realidade é que o nosso Deus faz coisas inacreditáveis. Você sabe o final dessa história. Naamã, então, dissuadido pelos seus soldados, pelos seus comandados, falou, mas Senhor, a gente veio até aqui,
Se ele tivesse te pedido uma coisa super difícil, certamente você faria. Mas só porque ele te pediu uma coisa tão simples, você não vai fazer? Então ele fez, se banhou as 7 vezes, e a Bíblia conta que a sua pele foi restaurada, a pele de bebê. Naamã pôde ver o cumprimento da promessa. Nós temos Jacó, que lutou com um anjo, lá no Val do Rio Jaboque. Ele lutou com um anjo. Jacó que teve, parece que a vida toda dele era para conseguir uma bênção. Ele não conseguia a bênção de jeito nenhum. Eu fico intimamente tocado, porque eu fui atrás, e o meu nome, Tiago, é originário de Jacó. E eu fui, porque eu não entendia como é que Jacó era todo mundo enganador. Mas, na verdade, existe sim o significado como enganador. Mas Jacó bíblico, ele teve esse nome dado, porque ele nasceu gêmeo de Esaú, e ele nasceu um pouquinho para trás, agarrando o calcanhar, e a verdade mesmo do nome, Jacó, é aquele que agarra o calcanhar, porque ele, quando nasceu um pouquinho depois do irmão, ele agarrava o calcanhar do irmão, e por isso foi dado o nome. Mas também a história se encarregou de dar certa relação real ao significado de Jacó como enganador. Mas Jacó, daquele momento que ele lutou com aquele anjo, a noite inteira, o final da história de Jacó é que aquele anjo falou para ele: mas por que me solta? Nós estamos brigando a noite inteira. Ele falou: não vou soltar. Enquanto você não me abençoar, eu não vou soltar. Eu preciso da tua bênção. Eles já tinham lutado a noite inteira. A Bíblia conta que o próprio anjo não aguentava mais. Ele falou assim: por que você não para? Está amanhecendo o dia, você tem que me soltar. E ele fala: não vou te soltar, até você me abençoar. E aquele anjo diz o seguinte: então, a partir de hoje, o teu nome já não mais é Jacó. A partir de hoje você se chama Israel, porque como um príncipe você lutou e venceu. Mais um que pôde ver o cumprimento da promessa. Mas eu sei, e aí nós vamos caminhando para o nosso fim, porque eu sei, Mateus, que a diferença de um bom culto e de um culto longo é muito pequenininha. Então, eu não corro esse risco. Mas eu quero dizer para você que é o seguinte: não existe nenhuma história que se conecte mais do que a nossa história. A Bíblia está aqui, cheia de histórias, para que quando a gente tenha os nossos momentos de dúvida, os nossos momentos de dor, de angústia, para que você possa recorrer a ela, e para que você possa saber o que aconteceu antes de você. Como eu falei, eu fui um desses milhares de infectados pelo Covid. Eu tive momentos muito difíceis, muito difíceis. E eu entendo que a Bíblia faz alguns heróis. E hoje a gente vive num momento que nós temos realçado e valorizado alguns dos nossos heróis. Efetivamente, nem todos os heróis usam capa. Esse é o meu sobrinho Davi. Esse é o meu herói. Naqueles momentos de profunda dor, de tristeza e de angústia, que ninguém sabe direito o que vai acontecer com esse Covid aí. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser abraçado pelo meu irmão, pelos meus irmãos. O meu irmão Artagão, que me fez o convite para estar aqui hoje, esteve comigo praticamente 24 horas por dia. Os meus pais, todo mundo. Tive a oportunidade de ter o acompanhamento de um excelente médico. Mas, ainda assim, eu tive febre por 14 dias seguidos. De manhã, de tarde e de noite. Tinham dias que emendava uma febre na outra. E o meu médico é um médico muito voltado para a ciência, e eu não fiz, tirando um corticoide muito comum, que está no mercado há muitos anos, eu não tomei remédio nenhum. E lá pelo 10º dia, eu tive uma diminuição da minha oxigenação, e a febre aquele dia passou do limite que o Covid, vamos dizer assim, aceita, antes de você partir para um internamento. E aquele dia foi um dia de muita angústia. E naquele dia, eu pude provar, eu pude experimentar
qual é a diferença da expectativa que eu tenho para a minha vida, da realidade que eu posso dar para a minha vida, mas da realidade e da expectativa que Deus tem para a minha vida. Eu tenho passado por muitos problemas de saúde e tenho aprendido lições dolorosas, mas nesse dia eu aprendi através de uma mensagem do meu irmão Leonardo, que mora em Guarapuava. Ele, no auge da nossa angústia, no auge da nossa falta de saber o que fazer, o meu irmão Leonardo mandou uma mensagem no grupo da família que dizia assim: ontem eu ensinei ao Davi o que é fé. Disse que quando a gente acredita muito em alguma coisa e luta para conquistá-la, isso é fé. E ele disse que ia fazer uma oração para o tio Tiago. Depois, mais tarde, veio dizendo que havia feito com tanta fé que tinha até doído a cabeça. Disse ele que chegou a sair fumaça. Olha, você que está assistindo esse culto nesse sábado, eu já li muitas histórias, mas nenhuma história é a tua história. O ideal era que nós não aprendêssemos as lições através do sofrimento. Mas eu acho que nós somos presunçosos demais para aprender as histórias com o erro dos outros. Nós precisamos ter as nossas histórias. Nesse dia, eu tive a certeza que eu estava curado. Sem mudar o tratamento, sem tomar nenhum outro remédio, através da fé dessa criança de 6 anos. Ele me ensinou o que é fé. E a certeza do meu sobrinho Davi, do meu herói, que me tirou daquele vale de angústia, me fez pensar no céu, né, Mateus? Porque se você vem na igreja ou não vem na igreja, eu não sei exatamente qual é a sua fé, qual é a sua religião, se você é um membro regular da igreja, se você não é, se você está na casa de alguém agora, se você é um primo, um visitante, eu não te conheço. Eu não sei se você, como eu, também passou pelo Covid ou se você está. Eu não sei se você está num hospital. Eu não te conheço. Agora eu te digo uma coisa: nada vai valer a pena se no final você não puder ver o filme do final para o começo. Você precisa conhecer esse lugar que a Bíblia diz, onde as flores já não murcharão mais, onde você não vai mais precisar chorar, onde aqueles que estão mortos, que hoje descansam no Senhor, eles unidos poderão cantar glórias ao nosso Rei e Salvador. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim.
mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que nos salvou. Você acha que a história de Jó acabou? Jó teve o maior sofrimento que a Bíblia já descreveu. Mas no final, Jó novamente teve a sua riqueza, os seus filhos. Mas eu te afirmo com certeza que a história de Jó não acabou. A história de Jó vai acabar nesse dia que ele estiver nesse lugar, e que além dos 10 filhos que ele recebeu no final da vida, os 10 que hoje descansam no Senhor estarão lá novamente para saudar o seu pai. Esse dia vai chegar. Está perto. Falta só um pouquinho. Não perca o céu por nada. Querido Pai, obrigado porque nós temos a Bíblia, para que a gente veja que existem algumas promessas que ainda não se cumpriram. Mas obrigado também por trazer a certeza que nós veremos o cumprimento da promessa. Nos despede na sua graça. Abençoa cada lar que está conectado aqui hoje. Nos dá um restante de sábado feliz na sua companhia. E que logo, logo nós possamos estar nesse lugar, nesse céu maravilhoso. É isso que lhe te pedimos e agradecemos hoje em seu nome. Amém.